Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos apresentar sobre o agente infeccioso Listeria monocytogenes. Meu nome é Ana Caroline Pontes Leite. Teremos também no grupo a Milene da Cruz Ferreira, a Natália Perella Profit e o William Brendo Silva dos Passos. Meu nome é Milene e vou fazer uma breve introdução sobre a Listeria monocytogenes. É uma bactéria patogênica encontrada nos alimentos durante o parto, por infecções cruzadas em ambiente hospitalar e pelo contato com animais infectados. A listeriose humana é uma doença esporádica que acontece durante todo o ano, tendo picos de ocorrência nos meses mais quentes. As epidemias focais são associadas ao consumo de alimentos contaminados. A Listeria monocytogenes é facilmente cultivada e casos de listeriose em várias espécies de animais e em humanos foram bem documentados. Uma série de surtos ocorreram na América do Norte e Europa na década de 80, dando início então às investigações e pesquisas da listeriose como doença de origem alimentar e como problema de saúde pública. Os principais grupos suscetíveis são mulheres grávidas e fetos, por infecção neonatal e perinatal, pessoas imunossuprimidas, que fazem consumo de drogas para câncer, para transplantados, pacientes com leucemia, câncer e AIDS, diabéticos, idosos e pessoas que fazem uso de antiácidos ou cimetidina. Meu nome é Natália e com relação à descoberta da bactéria Listeria monocytogenes, em 1929, Munay Webb e Swan, durante uma epizootia entre coelhos e cobaias em Cambridge, isolaram micro-organismos que causavam intensa monocitose, nomeando o agente como Bacterium monocytogenes. Um ano mais tarde, na África do Sul, observou-se uma doença similar em um roedor selvagem e denominou-se o agente como Listerella hepatolytica. Porém, por ser parecida com o agente isolado pelos ingleses, a denominação foi alterada para Listerella monocytogenes. E por fim, como já havia um gênero vegetal assim denominado, o agente passou a se chamar Listeria monocytogenes. A partir desse momento, a Listeria monocytogenes foi identificada e reconhecida como agente patogênico para animais. No entanto, só começou a despertar a atenção dos cientistas na década de 80, quando uma série de surtos ocorreram na América do Norte e na Europa. A partir de 1988, principalmente nos países da Europa Central, pesquisadores começaram a investigar a listeriose como doença de origem alimentar. Meu nome é Ana e eu vou falar sobre a descrição do agente. A Listeria monocytogenes é um bacilo gram-positivo, não formador de esporos e anaeróbio facultativo. É móvel devido a flagelos, apresentando um movimento característico denominado tombamento, que auxilia na sua identificação. Este microorganismo apresenta reação positiva para a catalase e negativa para a oxidase. Pode ser encontrado em uma ampla variedade de habitats, incluindo a microbiota indígena de animais silvestres e ruminantes. O organismo já foi isolado de mais de 50 espécies de animais pecilotérmicos e homeotérmicos. A bactéria pode estar presente também em fundos ambientais, como esgoto, silagem, solo, fertilizantes e vegetais em decomposição. As células jovens, quando observadas ao microscópio, apresentam-se na forma lisa, assemelhando-se a pequenos difteroides, medindo de 1 a 2 micrômetros por 0,5 micrômetros. Após 3 a 5 dias de incubação, no entanto, apresentam-se como bacilos longos, medindo de 6 a 20 micrômetros. Agora vou falar um pouco sobre a ocorrência. A Listeria monocytogenes apresenta uma incidência de 1.600 casos anualmente nos Estados Unidos. Na Europa, em alguns países, a incidência de listeriose vem aumentando ou permanecendo relativamente alta. No Brasil, ela é subdiagnosticada e subnotificada. Infecções assintomáticas provavelmente ocorram em todas as idades, sendo sua ocorrência maior nos recém-nascidos, crianças e adultos mais velhos. Os adultos de 65 anos
ou mais são cerca de 4 vezes mais prováveis de ter a infecção do que a população em geral. Os sintomas da listeriose monocitogenes são semelhantes aos da gripe, acompanham diarreia e febre moderada. Além desses sintomas, temos também dores musculares, sintomas gastrointestinais e, em outros casos ainda, fadiga, dor de cabeça, rigidez do pescoço, confusão, perda de equilíbrio, convulsões, além de septicemia e meningite. Os sintomas podem ser inaparentes em alguns casos, como também pode haver o desenvolvimento de um estado de um portador de duração indefinida. As mulheres grávidas que contraem a doença podem não apresentar sintomas, mas quando eles aparecem são brandos e se assemelham à gripe. Abortos, nascimento prematuro ou com feto morto são consequências frequentes da listeriose em mulheres grávidas. Além disso, nos casos de comprometimento do sistema nervoso central, a manifestação dá-se através do aparecimento de meningite, encefalite e de abscessos. A meningite é a manifestação mais comum, ocorrendo principalmente em recém-nascidos e idosos. Olá, sou o William e vou falar um pouco sobre a transmissão da Listeria monocitogenes. A Listeria monocitogenes está vastamente propagada no meio ambiente, tendo como maior meio de transmissão os alimentos, como vegetais crus, leite não pasteurizado e outros derivados de leite não pasteurizado, e frutos do mar. Também, outra forma de transmissão é através da corrente sanguínea ou por infecções neonatais. O micro-organismo pode ser transmitido da mãe para o feto no útero, resultando em aborto espontâneo, nascimento de fetos prematuros, natimortos ou infectados. Quando há a contaminação no canal do parto ao nascimento, pode ocorrer o desenvolvimento de meningites após de 10 a 20 dias de vida. Além disso, pode ocorrer a infecção nosocomial, a conhecida infecção hospitalar. E outro meio de transmissão é o contato direto com materiais infectados. Meu nome é Ana e eu vou falar sobre a sorologia e o diagnóstico. No que diz respeito à sorologia, foram descritos até hoje 16 sorovários, sendo 15 antígenos somáticos e 5 antígenos flagelares. O melhor diagnóstico é feito por exame bacteriológico do material proveniente do foco infeccioso, que é baseado no isolamento ou cultivo do local estéril, como sangue, líquor aspirado de medula óssea, líquido amniótico ou secreção da garganta. O diagnóstico também pode ser feito pelo isolamento do agente infeccioso no mecônio, lavado gástrico ou fezes. Porém, de acordo com o site do CDC, as amostras de fezes são de uso limitado e não são recomendadas. A Listeria monocitogênese pode ser isolada facilmente em meios de rotina, mas deve-se tomar cuidado para distinguir este organismo a partir de outros bastonetes gram-positivos, particularmente os difteroides. Pode ser realizado como método de diagnóstico rápido o PCR. Porém, é importante ressaltar que o site da CDC informa que a cultura negativa não descarta a infecção na presença de forte suspeita clínica, e os testes sorológicos não são confiáveis e não é recomendado no momento de suspeita. A pesquisa da bactéria em alimentos é prática importante. São tomadas alíquotas do material e inoculadas em caldo de enriquecimento para a listeria. É feito subcultivo em agar seletivo ou pesquisa de anticorpos séricos, antissomáticos e antiflagelares. Meu nome é Ana e eu vou falar sobre a sorologia e o diagnóstico. No que diz respeito à sorologia, foram descritos até hoje 16 sorovários, sendo 15 antígenos somáticos e 5 antígenos flagelares. O melhor diagnóstico é feito por exame bacteriológico do material proveniente do foco infeccioso, que é baseado no isolamento ou cultivo do local estéril, como sangue, líquor aspirado de medula óssea, líquido amniótico ou secreção da garganta. Mecanismos de ação e virulência.
A Listeria monocytogenes é um patógeno intracelular e facultativo, ou seja, é capaz de invadir e se multiplicar em células animais, sobrevivendo e proliferando em macrófagos, enterócitos e outras células. Essa bactéria penetra no organismo do homem por ingestão e necessita aderir à mucosa intestinal. Possui motilidade por flagelos, mas só é móvel a temperaturas entre 20 a 25 graus Celsius. A Listeria desenvolveu uma estratégia para se mover através e entre as células do hospedeiro, utilizando a actina, sendo este um fator importante para sua virulência. Sobrevive à acidez do estômago, a alta osmolaridade e a presença de sais biliares no intestino delgado. O primeiro fator de virulência implicado especificamente na etapa de proliferação intracelular é a proteína HPT. Essa proteína é codificada pelo gene HPT e é responsável pelo transporte de hexoses fosfatadas. Vou falar sobre o ciclo de infecção e reprodução do agente. O ciclo de infecção por Listeria monocytogenes inicia com a adesão da bactéria à superfície da célula eucariótica e, posteriormente, a entrada da mesma através da fagocitose, ou, no caso de células não fagocíticas, pela interação entre moléculas ligantes presentes na superfície da bactéria e receptoras da superfície da célula eucariótica. A invasão ocorre por um mecanismo conhecido como zíper, no qual a bactéria progressivamente vai penetrando na célula até que ela seja totalmente internalizada. Em pouco tempo, após os ligantes internalinas A e B, que são proteínas de superfície, fazerem o contato com uma célula de cultura de tecidos, a listeria é fagocitada. Uma vez no interior do fagossomo, o micro-organismo secreta hemolisinas e fosfolipases. A hemosilina, durante a infecção, provoca rompimento das membranas, especialmente aquelas formadas entre os vacúolos, as quais poderiam destruir a bactéria por meio das hidrolases ácidas aí existentes. Isto permite que a listeria sobreviva e se multiplique dentro das células fagocitárias. As enzimas hidrolíticas, após a ruptura das membranas dos lisossomas, são liberadas e provocam a destruição dos macrófagos e monócitos. Ao mesmo tempo, a bactéria induz numerosos e pequenos filamentos de actina da célula hospedeira a serem montados através de sua superfície, formando uma cauda polar. Esses filamentos causam o deslocamento da bactéria no citoplasma, permitindo a invasão das células adjacentes, dando início a um novo ciclo de infecção. Uma vez dentro do citoplasma, as bactérias se multiplicam com um tempo de geração de aproximadamente 1 hora. Cerca de 2 horas e meia após a infecção, a bactéria começa a migrar através do citoplasma da célula com velocidade proporcional ao comprimento da cauda de actina. Quando a bactéria alcança a membrana plasmática da célula infectada, uma protuberância é originada. A bactéria e sua cauda se inserem intimamente nessa estrutura, como um dedo em uma luva. Quando esta protuberância faz contato com uma célula hospedeira vizinha, a segunda célula fagocitada fica envolvida em uma dupla membrana. Em seguida, a dupla membrana é dissolvida pelas enzimas bacterianas, a bactéria outra vez escapa para o citoplasma celular, novos filamentos de actina são requisitados, a bactéria move-se em direção a outra célula e o ciclo se repete. Meu nome é Natália. Com relação à epidemiologia dessa doença, a listeriose foi adicionada à lista de doenças de notificação nacional a partir de 2001. Além disso, os epidemiologistas recomendam isolamento e encaminhamento para laboratórios de amostras infectadas com Listeria monocytogenes para realizar a subtipagem.
É importante que a vigilância epidemiológica seja notificada para que se inicie a investigação de fontes comuns e controle da transmissão através de medidas preventivas. De acordo com o CDC, cerca de 1.600 doenças e 260 mortes devido à listeriose ocorrem anualmente nos Estados Unidos. Já no Brasil, a listeriose humana é subdiagnosticada e subnotificada, não havendo registros de casos transmitidos por alimentos. Com relação às medidas preventivas, entre as principais medidas de prevenção da listeriose temos interdição de produtos contaminados, consumo de alimentos cozidos e preparados diariamente, consumo de carne e leite somente pasteurizados, evitar ingerir alimentos crus como vegetais, cozinhar carnes e aves completamente, além das medidas educativas. O grupo de risco dessa doença engloba principalmente grávidas, idosos e imunodeprimidos.